Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui na abertura da primeira temporada do Pod Adex e é um motivo de grande alegria estar aqui. Quem fala com vocês é o irmão Leandro e eu estou aqui juntamente com a nossa querida jovem Priscila. Fala um aí, Priscila. Paz do Senhor, pessoal. Meus irmãos, é uma grande honra iniciarmos essa primeira temporada do nosso podcast, do nosso ministério, da Assembleia de Deus Chamados para Servir. E nós estamos aqui com o nosso pastor, presidente e fundador desta obra, pastor Isael Júnior. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Leandro. Paz do Senhor, Priscila. Tudo bem com vocês? Tudo bem, com o senhor? Pastor, é o seguinte, um novo projeto para esse ministério, mas uma grande responsabilidade que o senhor coloca em suas mãos, nas nossas mãos também. Mas, de antemão, eu queria que o senhor falasse um pouco da história desse ministério, de tudo que o senhor tem feito nessa linda obra que é a Assembleia de Deus Chamados para Servir. A Assembleia de Deus Chamados para Servir nasceu no coração de Deus. Há 8 anos atrás, estava eu, a minha esposa, a missionária Thaís, meus pais e alguns irmãos, totalizando entre 11 a 12 irmãos. Ali demos início em uma chácara que pertence à minha mãe até hoje. E ali realizamos o primeiro culto. E o Senhor Jesus tem feito coisas extraordinárias. Desde o primeiro culto, nós já começamos a falar de algo que esta igreja ama, que é a obra missionária. O Senhor começou a abençoar de uma forma extraordinária. Fomos para o primeiro salão. Ali o Senhor deu um crescimento extraordinário. Começamos a abrir algumas congregações, tanto na cidade de São José do Rio Preto, onde é a sede, né? Também nas cidades circunvizinhas. E hoje, graças ao bom Deus, além das congregações aqui em São José do Rio Preto, cidades circunvizinhas aqui no estado de São Paulo, nós também estamos realizando uma obra missionária, a obra missionária transcultural, né? Onde essa igreja ela tem sido um canal de bênção para países como o Peru, Portugal, Suíça e também Moçambique. Glória a Deus. Pastor, começando como essa igreja missionária do começo, tudo, e agora a gente começando esse projeto, né, que é uma inovação, assim, pra gente. O que o senhor espera do Pod Adex? O Pod Adex, primeiro estou muito feliz pela iniciativa do grupo de mídia da igreja, né? Uhum. Eu estou muito feliz mesmo, porque eu acredito que nós vamos alcançar muitas vidas. Muitas vidas, né? Estamos vivendo em um tempo onde a igreja ela tem criado estratégias para divulgar o evangelho. Eu acredito que essa aqui será uma ferramenta para que o evangelho chegue ao coração de muitas crianças, jovens, adolescentes, irmãos maiores, porque eu falo, vendo aí o projeto que Deus colocou no coração de vocês, nosso grupo de mídia, eu estou vendo que tem lindas surpresas. Serão tratados assuntos extraordinários, assuntos que envolvem desde o espiritual como o emocional. Eu tenho certeza que todas as áreas serão abençoadas por esse projeto que se dá início o dia de hoje. Então, meu coração está explodindo de alegria e digo para vocês, né? Vocês têm o meu total apoio, o apoio da igreja também. Eu tenho certeza, já é um sucesso. E o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, e nesse primeiro episódio nós temos já um convidado ilustre que estará conosco aqui, que é um levita na casa do Senhor. É um rapaz que com certeza você que é um assembleiano do fogo. E ele tem um nome bonito, viu? Tem, né, pastor? Ele tem um nome bonito. Acho que se fosse pelo nome, acredito que ele tem um bom futuro. Pelo nome, impõe respeito. Júnior. Desculpa. Meus irmãos, nosso entrevistado de hoje, ele é um rapaz aplicado na obra do Senhor, também aplicado profissionalmente, engenheiro civil. E como eu estava dizendo, você que é do manto, do RTT, com certeza você não deve ter ouvido falar do João Aguinaldo, que é o nome dele. Mas você já ouviu falar com certeza dele, que é o Juninho Ribeiro. Paz, Senhor Juninho. Pai do Senhor, Lê. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Juninho. Muita alegria estar aqui, cara. Amém, Juninho. Juninho, é uma honra ter você aqui no episódio de abertura do Pod Adex. E como eu estava dizendo, né, você é uma pessoa aí que tem uma influência muito grande na obra do Senhor, tem trabalhado, louvando. Hoje
ministrando a palavra de Deus. E é uma honra, nessa geração de hoje, ter um jovem como você aqui para falar um pouco do amor de Deus, de tudo que tem vivenciado na sua vida aí nesses dias de hoje, né, Priscila? Isso. Para começar, Juninho, a gente queria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre quem é o Juninho Ribeiro, que muitos veem. Gente, para mim é uma alegria poder participar de um projeto tão abençoado que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus. Meu Deus, igual o pastor falou, né? Muita gente sabe que é o Júnior Ribeiro, mas não sabe que além do Júnior Ribeiro tem mais outro nome, né? Eu herdei o nome dos meus pais, do meu pai, né? E, bom, um pouquinho do Juninho, graças a Deus, a minha base hoje que eu posso dizer é a minha família, né? Se eu cheguei onde eu cheguei, se Deus tem me abençoado da forma que tem me abençoado, não foi méritos meus, teve as mãos aí de pessoas que acreditaram em mim, né? E eu falo, cito meus pais aqui, que são pessoas que me ajudaram, tanto ministerialmente, mostraram o caminho, né? Hoje é muito importante a gente dar ênfase nisso, que o caminho, os pais têm uma responsabilidade muito grande, porque o que eu ouvia lá atrás, com 5, 6 anos de idade, os frutos, eles foram colhidos, né? Estão sendo colhidos, que é uma vida de renúncia, uma vida de entrega, e é isso. A gente tá dia após dia tentando fazer cada vez mais para a obra, porque o Senhor, ele merece o nosso melhor. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, Ninho, porque muitas pessoas querem se desenvolver tanto profissionalmente, até mesmo espiritualmente, mas esquece dessa questão da base familiar, né? E você citou bem que a sua família foi o princípio. Sim. E é bem por aí mesmo, né, Juninho? Sim, porque na minha formação, nos meus estudos, nas minhas decisões, porque hoje vão ter jovens que vão assistir e muitos se perguntam, né? Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério e às vezes se agarra nisso e esquece que precisa se dedicar também em conhecimento, ter uma profissão, porque essa profissão ela vai te abrir muitas portas lá na frente. Se esforçar para estudar. Eu conheço muitas pessoas hoje que se agarrou numa promessa que foi feita e deixou de lado a questão profissional e hoje acaba se frustrando. Não entendeu que o plano de Deus ele também contava com isso, né? De você se preparar, se capacitar. E os meus pais, igual eu falei, na minha formação, tanto ministerial quanto profissional hoje, graças a Deus eu tenho um curso técnico, tenho uma graduação e graças ao apoio deles também. Né? Me formei, foram anos muito complexos, porque eu tinha que assimilar todos os compromissos da igreja com os compromissos da faculdade. Né? E tem até um testemunho bacana que eu fui o único aluno da minha turma que não pegou nenhuma DP. Uau. Então, assim, assim, as sextas-feiras eu perdia, porque era os cultos, né? Às vezes eu viajava. As quintas-feiras eu perdia, porque às vezes eu tinha que... E teve situações que eu falava, professor, é o seguinte, eu sou evangélico, olha, eu tô indo pra igreja. Deixa eu fazer a prova outro dia, porque eu preciso estar lá. Esse é a moda pega. Meu Deus, gente, não façam isso, gente. Não façam isso. É um testemunho assim, porque meu coração sempre esteve na obra, mas o Senhor ele me sustentou ali. Então, assim, os meninos todos, tinha gente lá que não trabalhava, não fazia nada, só estudava, pegava DP. Eu trabalhando com os compromissos da igreja, não sei, era um milagre, não é por mim, não, era um milagre, porque eu não conseguia fazer a prova e eu tirava a nota suficiente para poder passar, entendeu? Que benção, glória a Deus. E, assim, é um dos vários testemunhos dessa caminhada aí. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, para começarmos em grande estilo e também com um louvor abençoado, nosso irmão Juninho vai estar agora adorando a Deus com louvor, trouxe aí o violão e nós vamos aí adorar o Senhor juntamente com o nosso querido Júnior Ribeiro, que vai estar louvando ao Senhor. Amém. Já que eu tô com o violão aqui, tem testemunho também dos instrumentos que eu toco. Às vezes as pessoas elas não sabem, porque às vezes não teve a oportunidade, né? Mas eu aprendi a tocar violão sozinho. Eu ouvia, foi por influência do meu pai também, que meu pai toca, né? Minha família, tem uma família de músicos. Mas um dia eu peguei e falei assim, Deus, eu quero aprender a te adorar de alguma forma, né? E pra mim, vou começar pelo violão, né?
E ali de ouvido fui tirando, fui pegando, e depois eu fui estudar melhor, fui aprender. Não sou uma pessoa que fala, eu toco violão. Eu falo que eu toco pra mim, né? E eu me viro. Se eu chego numa igreja, não tem instrumento, tem um violãozinho lá, eu me viro com o violão. Somos adorar o nosso Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para no deserto estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Agora vamos dar início às tão temidas perguntas do nosso tema, né? Esse Deus. episódio, o tema dele é vida social, né? Então a gente vai falar um pouco sobre como anda a evolução do cristianismo e a modernidade nos nossos dias atuais dentro da nossa vida social, né? De como tá isso, como funciona, como tem sido fora, você que ministra em outras igrejas, né? Como que você tem visto isso, essa evolução? Olha, a gente tem observado que os tempos hoje eles mudaram muito, né? Bastante. Muito. Eu sou uma pessoa muito nova, muito jovem ainda, né? Então, assim, pelos poucos anos que a gente já observa, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente já percebeu que a igreja ela tá passando por um processo muito, vamos colocar, muito atualizado, né? Até demais, né, Juninho? Até demais, Até demais. até demais. E isso, se vocês falarem, isso é bom ou isso é ruim, Juninho? Eu vou falar, é bom, e vou falar, é ruim também. Uhum. Porque a gente tem que olhar os dois lados, né? É bom porque facilitou o evangelho a chegar nas casas, chegar Sim. através das transmissões, através das Pela estratégias. questão da pandemia também, né? Sim, Exatamente. ajuda muito. Isso é um lado positivo. Mas Sim. por um lado negativo, as pessoas elas começaram a confundir, começaram a se acomodar, começaram a achar que pode cultuar de casa. Não preciso ter um pastor mais, não preciso participar do corpo, O né? famoso Que eu sou a minha igreja. eu sou a igreja. Hoje nós vemos muito isso. Hoje nós vemos muito isso. Eu sou a igreja. Mas o próprio Jesus disse, né, que nós somos um corpo. Então nós temos que estar todos ali juntos, porque o Senhor deixou a igreja. Então nós temos que estar na igreja, né? Então essa modernidade ela chegou um pouco e tem confundido um pouco a cabeça das pessoas. Verdade. E infelizmente a gente percebe que aquele fervor, eu não sei se essa confusão que traz acaba deixando as pessoas um pouco mais frias, porque parece que tudo tá ficando tão fácil que a facilidade no evangelho ela não mudou ainda. O evangelho ele ainda continua oração, jejum, renúncia, entrega. E as pessoas estão achando que essas coisas o Senhor tem também deixado. Não, vamos modernizar isso aqui, vocês não precisam mais. Mas não é bem assim, não. Essa atualidade aí, ela tem dois caminhos muito perigosos, Sim, né? É verdade. Quem tá sabendo usar, tá sendo muito abençoado. Exatamente. Quem sabe usar da forma correta, tá
o Senhor tá abençoando, tá alcançando horizontes, mas quem não tá usando da forma correta tá deixando as coisas muito fáceis e o diabo tem entrado nessa área, Exatamente. entendeu? Acredito que quem está usando da forma errada já está fazendo isso até como estilo de vida, né? Cultuar em casa, né? Tá achando que é normal, né, Juninho? Exatamente, porque hoje o convívio, você compartilhar experiências com as pessoas, amizade, isso é muito bom. E o que a gente mais vê hoje são pessoas cada vez mais trancadas, cada vez mais afastadas, não é verdade? Exatamente. E quando as pessoas se afastam, quem que bate na porta para poder falar alguma coisa? Não tem. Quando você não tem um amigo, quando você não tem ninguém, o diabo ele fala, essa pessoa aqui que eu quero colocar algo no coração dela. E o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Exatamente. E até, Juninho, dentro dessa questão do tema que nós vamos abordar nessa noite, né, sobre a questão da vida social, você citou o período que você ia na faculdade, que você teve, acredito que foi 5 anos, né? 5 anos. 5 anos, longos anos, Meu né? Deus. Muito Ali longos. passando, estudando, né? Sim. E com certeza dentro da faculdade é um ambiente ali, de certa forma, hostil espiritualmente, né? E ali a gente já levanta a primeira questão, né? No seu ponto de vista, é normal um cristão tá ali sempre andando assim com pessoas que até servem, fazem parte de outras denominações ou até mesmo não conhecem a Cristo, porque tem pessoas que acham assim algo normal, tem pessoas que já olham aqui, não, eu sou cristão. No teu ponto de vista, o que você acha a respeito disso? Olha, vou citar um exemplo de uma experiência que eu vivi, né? Sim. Os meus amigos na minha sala, nós começamos com 80, caiu para 70, 50, 60, isso é normal, né? Todo curso. Isso é de praxe, né? Nós ficamos com 20, 25 pessoas mais ou menos na nossa sala. De toda a sala, eu acho que tinha eu e mais um só que era cristão. E o pessoal lá sabia. Eles me conheciam, porque me viam, né? Minha rede social, viam a minha vida, a forma que eu falava, a forma que eu tratava. E nesse ponto que você falou assim, se é certo eu conviver, eu ir onde eles iam, né? Não. Eu acho que o cristão ele tem que ter esse discernimento. Porque muitas vezes, um exemplo, hoje numa quarta-feira era o dia que eles... Era o happy hour deles lá, entendeu? Então, quando nós saímos pro intervalo, eu sabia que eles iam pra fora pra curtir da maneira deles. Sim. Eu não ia. Eu falava, não, eu vou ficar por aqui, vou ficar tranquilo. Mas nós tínhamos uma amizade. Sim. Eu estava sempre junto com eles. Eu chegava, a gente andava junto. Não, vamos comer um negócio ali? Vamos comer um negócio ali. Vamos no cachorro-quente lá da esquina que tinha? Sim. Vamos lá. Mas aí quando... Vamos lá no bar? Eu não me sentia bem. Sim. Entendeu? Aí se eu vou no bar e eu tô lá, o pessoal tá ali bebendo. Então eu acho que você conviver nesse ambiente não é legal para um cristão. É verdade. Não é legal. Até porque tem uns que costumam até falar o seguinte: não, eu tô ali, mas ao momento que surge a oportunidade de eu falar da palavra, eu vou falar. Como que fala? Não tem como. Eu tive a oportunidade e eu sempre falava fora desses momentos. Sim. Porque muitos deles vinham me procurar quando as coisas apertavam. Um passou problema no relacionamento, veio me procurar. Um passou problema dentro de casa, veio me procurar. Cara, o outro começou a debater comigo. Teve um que se converteu nesses 5 anos. Ele era do candomblé, ele se converteu. Aí a gente começou a falar muito sobre Jesus lá. Mas eu sempre soube separar. Não, esse lugar aqui não me convém ir. Então eu não ia. E eles sabiam disso e respeitavam. Sabe? Não, vamos ali no pastel, comer. Vamos lá no pastel. Mas quando era alguma coisa fora daquilo que eu falava, opa, isso aqui não é pra mim, aí eu segurava, entendeu? Aproveitando essa experiência que você teve, não só da faculdade, mas da vida também, do convívio com os amigos. Como saber se você está sendo influenciado por eles ou se você está influenciando eles, né? Dentro dessa rotina. A questão de você... Hoje nós vemos pessoas que estão sendo muito influenciadas. A maioria. Né? E o perigo, igual a gente falou no começo, o perigo é você ser influenciado por uma pessoa que você só vê na rede social, você não conhece a vida da pessoa, né? Mas quando você começa a ver que você está influenciando alguém, quando essa pessoa ela tem uma certa liberdade de chegar em você e pedir algum conselho. Exatamente. Ela te pede, eu tô numa situação assim, eu queria... O que eu faço?
Aham. Aí você começa assim, cara, essa pessoa, eu tô influenciando essa pessoa, porque ela tá, de alguma forma, vendo algo em mim que ela quer pra ela. Ela vê uma referência, entendeu? E quando você só pede ajuda, você não quando você só quer água, mas você não dá água, você está sendo uma pessoa influenciada. Mas quando você dá um conselho, você ajuda, não faz assim. Aí você está sendo uma pessoa que está influenciando as outras pessoas, entendeu? É um ótimo jeito de saber, né? Como se você tá distribuindo coisas boas ou se você está absorvendo aquilo que não deve dos outros, né? Exatamente. Exatamente, Juninho. E até dentro ainda desse contexto de faculdade, né? Hoje, como você citou no começo, nós estamos vivendo um tempo muito diferente e, ao mesmo tempo, sombrio, até no que se refere à questão de faculdade, né? Porque hoje, muitas faculdades têm pregado a questão do socialismo mesmo, comunismo, questões aí políticas que, se o cristão não tiver enraizado ali, ele acaba se envolvendo com aquilo, né? Como lidar com essa situação na faculdade, Juninho? Olha, no período que eu passei, eu presenciei alguns momentos lá que foi conflitante mesmo, sabe? Porque as pessoas... Porque lá você vê ateu, Verdade. lá você vê espírita, lá você vê pessoas de várias religiões, sabe? Então, você saber lidar com isso, hoje, ainda mais hoje, que o que você fala pode virar um processo, um exemplo, né? Às vezes, qualquer palavra que você fala, que a pessoa entendeu de uma forma errada, pode virar um processo. Então, nós temos que tomar cuidado. Hoje, você falar mal, criticar a fé de alguém, falar mal da fé de alguém, a pessoa pode processar. E nós, como cristãos, nós temos que respeitar, porém, defender o que nós acreditamos, né? E eu sempre defendia. Eu levava livros para ler no intervalo. E eu fazia questão de, quando eu tava lendo o livro no intervalo, eu deixava a capa mostrando. Sabe? Porque aí as pessoas passavam, olhavam. Algumas vezes até já me perguntou, cara, esse livro... Aí é onde você consegue ter um acesso com a pessoa, né? Mas questão dos professores. Nós temos professores também que... Meu Deus do céu. É complicado. Na minha área, como era parte da engenharia, era muito professores de exatas, né? Então Mas eu acho que quando você entrar na parte de humanas, aí eu acho que você deve ver algumas coisas, igual professores que defendem teorias de Darwin, teorias de que nós viemos do macaco, teorias disso, teoria... Você tem que ouvir aquilo ali e falar, o que esse cara tá falando, Meu sabe? Deus, quero sair correndo daqui. Exatamente, mas é complicado. Mas é aquilo, Lê. Se você é uma pessoa compromissada com a palavra e você tá focado nas coisas de Deus, quando chega esse momento, Deus ele sempre te dá uma estratégia. Verdade. Né? Tem pessoas que falam, nossa, mas eu não sei falar do amor de Jesus, eu não sei... eu travo. Gente, é tão simples. Uma vez eu falei uma simples palavra. Cara, Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida, a pessoa começou a chorar na minha frente. Sabe? Às vezes eu falei, cara, você precisa de um abraço. Eu acho que você precisa de um abraço. Abraça a pessoa. Cara, era tudo que eu precisava. Então, assim, as pessoas hoje, elas estão achando que as coisas são complicadas demais. É verdade. Mas a simplicidade do evangelho ainda faz efeito, cara. Com certeza. Ainda faz efeito. É forte. Aproveitando esse gancho das teorias que a gente precisa enfrentar na faculdade, eu fiz uma faculdade de humanas, né? Então eu passei. Você deve ter visto coisas piores que eu. Pode falar com propriedade. Com momentos que você não sabia se você discutia, se você ficava quieto, porque era 1 contra 60, então você fica ali meio perdido, né? Que conselho você daria para o pessoal sobre quem resolve debater ou quem resolve ficar quieto, se deve ficar quieto ou não? Em que momento falar? Bacana. Eu acho que nós, como cristão, uma ferramenta, uma arma poderosa que nós temos que ter é o discernimento. De você estar num ambiente e você entender se você pode falar com aquela pessoa, se você tem abertura ou não. Porque eu já vi muitas pessoas tentar enfiar o evangelho de goela abaixo. E você perder ali uma alma porque não foi o momento certo. Não foi a hora certa. Entendeu? Entra a questão da estratégia. A estratégia, entendeu? Eu sou crente, eu vou chegar lá, eu vou parar a aula, vou falar para tu, olha, Jesus, não sei o quê. Amém. Se você tiver uma direção de Deus para fazer isso, faça. Mas primeiro tenha o discernimento. Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu, eu vou até depois mandar para ele, que eu vou citar ele aqui.
Ele chama André. Eu fui no casamento dele, meu amigão, meu amigão. Ele é um cara que, no começo, não acreditava em Deus. Falava de Deus, não. Só que passou 1 ano, passou 2 anos, eu falei, eu vou falar do amor de Jesus pra ele. Eu falei no meu coração. Só que eu vou esperar o momento certo de eu falar. Porque ele é uma pessoa muito inteligente. Então, se você viesse falando alguma coisa, ele já vinha te debatendo. Já teve um momento de eu falar assim, o que eu vou responder pra ele agora? Então, eu falei, na hora certa eu vou falar. Só que Deus preparou um momento tão maravilhoso que ele começou a me procurar. A perguntar, a ter interesse. Eu falei, agora eu tô entendendo que esse é o momento. Porque ele via algo na minha vida. Né? Então, quando ele passava por alguma situação, cara, o Juninho vai na igreja, eu acho que ele vai poder me ajudar, né? nessa situação. Aí onde você percebe que ali é o momento que você fala assim, cara, eu tenho um projeto. Aí eu começo a contar sobre Jesus, como Jesus veio. Qual foi o propósito de Jesus? Você vai contando e Deus vai te direcionando, sabe? Exatamente. No outro dia ele vinha falar de novo. E de novo. E assim, é ter essa estratégia. Uhum. Sabe? Esperar o momento certo, a hora certa de falar. Porque às vezes a pessoa ali lá tá com o coração tão fechado, tá passando por um momento tão... Se você falar de Jesus, aí que ela vira, ela nem fala mais com você. Sim, acontece muito, né? As Acontece pessoas muito. entram, elas vêm com agressividade, não é assim. Você espera um momento, digamos que meio que de uma fragilidade da pessoa para poder ajudar ela, para poder introduzir aos poucos. Exatamente. Mas o que a pessoa tem que ver, para tudo isso funcionar, a pessoa ela tem que ver algo diferente em você. Exatamente. Não adianta você ser como todo mundo é, na hora dessa fragilidade, ela fala assim, não tem ninguém aqui que pode me ajudar. Não. Exatamente. Né? Você tem que ter uma postura na faculdade, na igreja, em casa, porque aí é onde as pessoas vão ver e falar assim, eu preciso falar algo porque essa pessoa vai me ajudar. Com Sim. certeza. E até pegando o gancho disso que você falou, de ser como todo mundo é. A questão de ambiente de trabalho, Juninho, que é bem complicado. Hoje tem empresas, né, ambientes aí corporativos que exigem, por exemplo, um determinado uniforme. Eu acredito que isso pega mais para as moças, principalmente, né? Exige ali um uniforme. Muitas vezes aquele uniforme não condiz com uma postura devida que um cristão deve ter, né? Eu queria saber a tua visão a respeito disso, porque tem pessoas que enfrentam isso numa boa. Tem pessoas que não estão nem aí. Muitas vezes até enfrentam ali o patrão, o debate mesmo, né? Pelo fato de ser um cristão. Até que ponto isso pode ser determinante para a pessoa provar que é um cristão e até que ponto isso pode prejudicar a pessoa? Olha, nessa parte da empresa, eu hoje eu trabalho numa empresa que, graças ao bom Deus, eu nunca tive nenhum problema. Muito pelo contrário, né? Eles também sabem da minha rotina. Sim. Eu acho legal porque lá, assim, como eles não tem o nosso dialeto, né? Porque o crente, ele tem um... E aí, varão, É um meio de vai bradar... comunicação própria. Um meio E aí, de Vasco? comunicação. Vai bradar onde hoje, terra? Né? Você fala assim, vai fazer o... Hã? Que terra? Aí- Você é sem terra? Aí as pessoas lá... Aí eles me veem, às vezes vem alguma foto. Ô, Juninho, você vai... Onde que é o show hoje? Eu falo, gente, não é show. Tá viajando, sabe? Então, assim, mas assim, eles me apoiam, acreditam muito, né? E sobre a questão de vestimenta, é um ponto muito delicado falar hoje sobre vestimenta, né? Que também mudou muito. Mas eu vejo hoje, Lê, as empresas, elas estão com certo respeito, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então eu não acredito que tenha... Se chegar nesse ponto da pessoa falar assim, olha, é o seguinte, eu não vou usar, eu acho que o cristão ele tem que se posicionar assim. Não pode ceder, né? Olha, essa roupa aqui, ela... Às vezes colocar uma legging, um exemplo, né? A irmã tem um propósito de não usar. Só que tem algumas pessoas que se sentem mais confortáveis e etc. Tem casos e casos. Mas às vezes uma exigência que a pessoa não faz uso daquilo, acho que o cristão ele tem que se posicionar assim e falar assim, olha, é o seguinte, eu não uso, eu não faço isso, eu não gosto de colocar isso. Às vezes na empresa fala, ó, as mulheres têm que usar batom, mas só que você não usa batom, você tem um propósito. Sim. Você tem que se posicionar. Você vai usar porque, entendeu? Os homens têm que usar
botão da camisa aberto, o primeiro botão. Tô dando um exemplo aqui. Não, eu não uso. Entendeu? Eu acho que tem que se posicionar assim. Porque o mínimo é você se sentir bem, se sentir ali de uma forma das pessoas te respeitarem, né? Você respeitar e das pessoas te respeitarem também. Até a questão das empresas, como você mesmo falou, né? As empresas têm focado muito na questão da ergonomia, né? Da facilidade de trazer um ambiente agradável para os funcionários. Eu acredito que isso, né, Pri, agloba também a questão Isso. de uniforme, principalmente. A pessoa né? precisa estar confortável com o que ela tá vestindo, né? Exatamente, Não é ela se sentir obrigando bem, que né? ela não vai se sentir bem. Ela se sente desconfortável. Sim. Pegando esse gancho do trabalho também, referente ao conforto e tudo mais. Você acha que a gente deve estar pregando, que devemos pregar no ambiente de trabalho? Tem horário, tem limite, tem a oportunidade certa? Olha só. Vou dar um exemplo de onde eu trabalho. Tá? Toda semana. Graças a Deus, onde eu trabalho tem muito, muito cristão. Glória a Deus. Ótimo. Muito cristão. Então, e assim, o cristão, ele acaba inflamando o lugar, né? Eu acho engraçado que na sala onde eu fico, é aquele silêncio, tem 20 pessoas, né? Aí tem um irmão lá, que é do manto. Uhum. Aí ele chegou, Juninho, Pai do Senhor! Alto, né? É o Pai do Senhor. Ali todo mundo vendo, né? Aí às vezes uma pessoa olha, o que é essa tal dessa paz do Senhor, né? E tal. Uhum. Mas aí, igual eu tava falando lá, existe um trabalho lá que toda segunda-feira é tirado uma reunião que faz com todos os colaboradores e ali eles dão uma abertura para ler uma palavra. Daqui 15 minutos eles falam fazer uma palestra, né? Sim. Só que é 15 minutos de pregação mesmo. né? Então lá tem presbíteros, tem diáconos lá dentro que trabalham. Então, e assim, vai identificando. O gerente da fábrica, ele é da Missão da Fé. Um outro irmão nosso lá é de uma igreja de Nova Aliança. Então, assim, eles vão intercalando. Que Porque, querendo ou não, fica sabendo, fiquei sabendo que você prega. Ou fiquei sabendo que você canta. Então, assim, o ambiente, ele fica mais agradável, né? Sim. Mas eu acredito muito ainda nessa questão da estratégia, até no trabalho. Uhum. Sabe, a gente tem que saber a hora certa de falar. O momento certo. É verdade. Porque já chegou pessoas dizendo, precisava falar com você. Uhum. Nossa, será que aconteceu alguma coisa no trabalho? Mas é em particular. Deve ter acontecido alguma coisa. A gente vai na sala de reunião, a pessoa se abre. Porque fala, você é da igreja, cara, eu tô passando por isso, o que eu faço? Eu falo, nossa, e agora? O que eu vou falar? Aí você dá um conselho pra pessoa. É verdade. Sabe? Então, assim, são momentos que Deus prepara. Uhum. Mas tem momentos também que você precisa lançando a semente, Isso. né? Falar e às vezes, porque é um ambiente de trabalho, as pessoas compartilham muita coisa, né? Uhum. Você fica sabendo se a pessoa tem filho, tem tio, tem primo, É uma segunda casa, o né? hobby da pessoa, o que ela faz aos finais de semana. Então, às vezes, numa conversa, você tem que saber a hora de... Aqui eu vou falar algo da parte de Deus, né? Não, eu vou segurar aqui porque não é o momento, sabe? Exatamente. Teve momentos em que nós estávamos conversando e entrar num assunto muito delicado sobre família e as pessoas começarem a chorar. Olha aí. E eu ficava assim, e agora? O que eu vou fazer aqui? Chorando, eu falei, nossa, que esse almoço virou, né? No refeitório, assim. Uhum. Então são momentos, sabe? Uhum. São momentos, são sementes que a gente tem que ir plantando. É verdade. Juninho, até nós que somos cristãos no ambiente de trabalho, às vezes Deus também nos coloca nos estreitos aí complicados, você sabe disso, né? E até um exemplo que eu vou colocar aqui para você. Você tem lá um grande amigo seu, lá no trabalho, e ele é cristão também. Ele é cristão, serve a Deus, está lá participando também do momento da palavra, mas de repente esse teu amigo tem um desvio de conduta dentro da empresa. Como é que fica a situação de você ou zelar pela tua grande amizade com ele, ou no teu ponto de vista você viu aquilo, você contaria para o patrão? Como é que é a tua visão nesses dois polos, né? A questão da amizade com ele e também do ato errado que ele cometeu. Olha, nós como cristãos, nós não podemos passar a mão em nada, nem tampar com pano nada. Né? Então, assim, um exemplo, se esse meu grande amigo fizesse algo dessa forma, eu chamaria e conversaria com ele. Eu Sim. conversaria e falava, cara, por que você agiu dessa forma? Por que você falou isso? Por que você fez isso? Não é certo, vamos achar uma forma de corrigir. Se corrigindo tem que falar com o seu superior, aí fala. Se corrigindo você tem que desfazer o que você fez, vai lá e Sim. desfaz. Até porque a gente está
também tratando aí de uma alma, né? Sim. Em primeiro lugar, sim, né? com A questão certeza. da alma também. Por isso que eu te pergunto, porque é bem delicado esses dois extremos, né? A gente tem que saber como falar, como... E você não pode também ali, sem conversar com a pessoa, chegar lá, apunhalar ela pelas costas, né? E eu acho que tudo vai da comunicação, da Claro. conversa. Cara, você fez isso, né? O que aconteceu? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Enfim, pra você entender e tentar ajudar a pessoa, eu acredito que esse seria o melhor caminho. É, Né? verdade. De conversar, de procurar entender o que tá acontecendo. Com certeza. Entender aqui, o que levou ela àquilo, né? Exato. Por que Exato. aconteceu aquilo. Agora a gente vai dar uma mudada assim, do ambiente de trabalho, né? A gente também tem férias. O cristão Férias. também tem as férias, né? Tão esperadas férias. Como que você acha que deve ser a conduta do cristão no quesito de viajar para outros locais, outras culturas? Existem em diversos países, aqui dentro mesmo outros estados, que são culturas diferentes e a gente encontra religiões diferentes. Às vezes a cultura daquele local é baseada mais naquela religião. Como você acha que o cristão deve se portar dentro dessa Em primeiro lugar, acho que o conduta? cristão tem que conhecer o mundo inteiro. Ó, Glória. Tem que viajar, se tiver condição, viaja. É ruim viajar, né, É ruim Juninho? viajar, vai. Você pode falar com propriedade. Vai, né, Juninho, não, se eu viajar. viajo pertinho. Eu falo de viajar do outro lado do planeta, aí pros continentes. Porque às vezes a gente confunde, né? O cristão. Antigamente era assim, né? O cristão quadrado não pode ir em tal lugar, em tal lugar. Mas é igual o nosso pastor sempre fala aqui. Meu irmão, vai viajar, vai na benção, mas toma cuidado com a tua conduta. Porque você foi viajar, mas você continua crente, né? Não tirou férias da... Você tá... Tirou férias do evangelho, né? eu quero ir pra um país que é muçulmano. Eles vão te receber lá. Só que você vai se dobrar? Ah, não, mas eu tô num país que todo mundo é muçulmano. Vamos celebrar Alá. Não é assim. A gente pode ver o exemplo que agora teve a Copa do Mundo, com certeza foi muito cristão lá, né? Exatamente. Só que você tem que ter a sua conduta. Aqui, vamos pegar no Brasil, se você for para outro estado, você tem que ser o mesmo em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar que eu for, eu tenho que ser a mesma pessoa. A minha fé, ela não pode ser mudada por conta disso, né? Entra naquela questão de assim, então eu tô sendo uma pessoa influenciada ali, né, naquele lugar, né? O cristão, a única influência que ele tem que ter é do céu. Deus tem que influenciar ele ali a todo momento, né? Então essa questão de viajar nossa, é muito válido. Só que tem pessoas que escorrega, né? Vacila. Não sei se faz aquele irmão lá, ó, vou só fazer isso aqui só pra mostrar pro irmão. Às vezes as pessoas passam um pouquinho dos limites nas fotos, né? Às vezes faz algumas coisas que não condiz com a tua conduta. E aí chega no corpo, na tua igreja, aí todo mundo já começa a olhar, já começa a falar, aí já vira aquela loucura, né? Então a gente tem que, para onde a gente for, saber se comportar. Exatamente. De uma maneira, um cristão genuíno mesmo. Exatamente. E isso daí tá totalmente linkado com o próximo tópico que a gente vai falar, né, Pri? Porque Sim. a gente vai entrar na questão de redes sociais, porque tem aqueles, como você mesmo falou, que comete 2 vezes o erro. Que vacila e ainda posta o vacilo. Exatamente. Ainda mostra pra todo mundo. que Mas ele eu vacilou. gosto, gente. Então tira suas fotos, guarda pra você. Eu acho até perigoso, né? Mas comete os dois erros. Comete os 2 erros, né? E uma coisa que vem crescendo demais também, Juninho, é a questão que as pessoas que se autodenominam ali uma pessoa espiritual também têm lançado muito isso nas redes sociais, né? E eu te pergunto justamente isso, até que ponto a gente pode identificar quando a pessoa realmente está vivendo no âmbito espiritual ou está sendo ali uma pessoa instagramável, digamos assim, né? Só foi no monte, Postou. partiu um monte. Momento do devocional, mas ela nem leu o que estava escrito. Porque hoje a internet, ela tem uma influência muito grande. Isso para qualquer área. Você pegar área profissional. Hoje você usa a internet, você é um profissional muito mais reconhecido, né? A área de vendas hoje, a internet hoje é o maior meio de vendas, hoje é a internet. Com certeza. Trazendo para o ministério, para a igreja. Hoje a internet, igual a gente falou dos 2 caminhos, né? A internet hoje ela é um caminho que ela vai alcançando muitas e muitas e muitas pessoas.
Só que as pessoas, elas vêm trazendo isso, igual você falou, vou pro monte e postei. Por quê? Eu vejo muito como a questão da pessoa, pessoas que não têm a sua identidade Exatamente. ali Formada, muito né? clara, Uhum. ela precisa ser aceita de alguma forma. Hum. E muita gente procura essa aceitação na tela, Uhum. né? Olha, eu vou começar a mostrar uma vida que eu queria ter para as pessoas pensarem que eu tenho essa vida, só que na realidade não tem. Entendeu? E é onde as pessoas se frustram, porque não tem como você viver uma vida que você não é. As pessoas, elas fazem isso na internet. Exatamente. Só que nós olhando, cara, que top a vida da pessoa, só que a pessoa, ela sabe que aquilo ali não faz parte dela. Não. Isso eu falo no individual. Às vezes ela posta um lugar, vai dormir triste, chateado, porque há um vazio dentro dela, Há sabe? um vazio, e principalmente essas pessoas que têm essa conduta de tudo postar na rede social, quando você convida, por exemplo, vai ter a oração, a consagração, 8 horas da manhã, essas pessoas são praticamente as que menos participam, né, Juninho? Essas são as que menos participam, porque o intuito delas, o propósito delas é se aparecer, vamos dizer assim, bem É a claro. exposição. É a exposição, Exato, né? E isso, infelizmente, cresce lá fora e cresce dentro das igrejas também. Uhum. Falando por mim, né? Particularmente, eu sou uma pessoa. Às vezes as pessoas me cobram. Nossa, você tem que postar mais, você tem que mostrar mais. Mas eu falo, cara, eu prefiro desfrutar tanto mais do momento do que me preocupar, né? Nossa, Os cheguei no like. lugar tal, fazer uns Chega e stories. corre, faz stories, foto e você mesmo aproveita. Entendeu? Né? Então eu prefiro desfrutar. Às vezes eu posto de alguns momentos, porque uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, eu falava, cara, por que eu fico postando Às vezes eu colocava alguma reflexão, um versículo, né? Sim. E uma pessoa falou assim, nossa, Juninho, não fazia tempo que eu não via essa pessoa, né? Cara, eu tô te acompanhando na internet e aqueles versículos que você posta, cara, fala muito comigo. Aí eu falei assim, nossa, cara, tá vendo como que a gente... Às vezes a gente... Mas assim, não é nada expondo na minha vida, tentando mostrar. Eu acho que as pessoas têm que usar essa ferramenta aqui para evangelizar. Exatamente. Da maneira certa. Exatamente, porque lá fora o hit do carnaval aí, ó, tá em todas as plataformas. Exato. Então a gente também tem que colocar o hit do céu ali, versículo, palavra, aqueles cortes que tem hoje de palavras. Esse que é um embate bom mesmo, né? Da gente realmente defender o evangelho Exatamente. dessa forma, né? Exatamente, entendeu? Usar o que a gente tem na mão, né? O que nos foi dado. Só que hoje tem dois tipos de pessoas, né? A pessoa que gera algo, gera um conteúdo, gera algo, e a pessoa que se alimenta disso, né? E hoje a maioria das pessoas, que nem se você pegar hoje quantos milhares de pessoas que estão hoje logadas na internet, elas não estão gerando algo, não estão falando algo assim, olha, eu quero falar que o que está escrito aqui em João 14, em um exemplo, né? Não, a pessoa está ali consumindo. Nossa, o que essa pessoa está fazendo? Onde ela está? Olha o que ela fez. Consumindo. E nós, como cristãos, nós temos que se posicionar para assim, eu não posso ser uma pessoa que só consome, eu tenho que ser uma pessoa que transmita algo. Exatamente. Né? Porque existe uma essência dentro de nós, né? Existe algo dentro de nós na particularidade de cada um. E o Senhor conta com o que Ele te deu para, de alguma forma, alcançar alguma alma, alguma vida, né? Eu acredito, né, Juninho, que antigamente, quando a gente não tinha essa tecnologia toda, o cristão que ele tinha? O joelho e a Bíblia. Só. Só isso. A rede social dele. E para ele falar de Jesus, ele tinha que ir para a igreja. Uhum. E tinha que ir atrás das pessoas. Tinha que ir atrás das pessoas. Hoje não. Hoje, que nem hoje, nós estamos aqui, ó, falando de Jesus. Antigamente não existia essa facilidade, essa tecnologia. Exatamente. Entendeu? E eu falo porque é o seguinte, como o cristão só tinha o joelho e a Bíblia, né? Ele tinha uma, digamos assim, uma casca, uma estrutura para quando viessem os vendavais, né? Ele tem um alicerce sólido, né? E hoje, como você mesmo falou, a pessoa só fica ali vendo conteúdo e rolando ali, ó. Edificando o quê? Conteúdo que não alimenta o espiritual não dela, alimenta né? seu espírito, aí você vira uma casquinha de ovo, né? Casquinha de ovo, Qualquer né? toque já te trinca, já te machuca. Uhum. E antigamente vezes até os abate, cristãos né? era casco de tartaruga, irmão. Pra você Aguentava o que quebrar. vinha. Pra quebrar é difícil. Mas isso trazendo para o âmbito espiritual, como se constrói?
não existe, a receita ainda ela continua sendo a mesma. Oração, intimidade, momento com Deus. Hoje as pessoas elas preferem ficar ali 2 horas na rede social do que 20 minutos a sós. Eu tomei uma estratégia de colocar o meu telefone no modo avião quando eu vou tirar o meu momento, porque Isso é bom. é viciante. Você tá com o celular aqui, você tá estudando. Se o celular ele toca, automaticamente você vai olhar, você vai ver. Às vezes você perdeu o teu raciocínio, você perdeu o que Deus tinha pra te falar Vibrou, ali. já... Não é assim? É. A gente... Apareceu o pop-up, você, opa! Não, é só o fulano que entrou ao vivo aqui no Instagram agora. Não, tá tranquilo. Não é nenhuma curtida ainda não. Pera. Que ali já Entendeu? dispara um gatilho de ansiedade, né? Sim. Meu Deus do céu. Exatamente. Triste. E isso é o mal, né? É um mal que as pessoas vão... A ansiedade vai entrando, a necessidade de aceitação, a necessidade de aprovação. Isso vai inflamando a cabeça. Demais, Sim. demais. Pegando esse gatilho das redes sociais e de gerar conteúdos, né? Hoje em dia é um tema bem polêmico. A gente tem visto muito venda de profecias pela internet e tá lá, os stories Hoje- Hoje existem páginas, Isso né, é na triste, meu internet Tem canais no YouTube, esses dias apareceu. especializados em pegar essas 40 coisas. minutos de profecia que quem assistiu é pra ele. Qual que é a sua opinião em relação a isso? O que você acha disso? Como evitar esse tipo de conteúdo? Olha, hoje a internet ela tá recheada disso mesmo, realmente. O que nós cristãos temos que fazer? Temos que confiar que a maior profecia é o livro da capa preta ainda. Exatamente. As maiores profecias estão ali. A gente não precisa ficar apegado com o que o homem está falando, né? Só que hoje, como a influência, o engajamento da rede social, você consegue. Por isso que hoje nós estamos numa geração muito machucada. Uma geração muito ferida. A carência, Uma né? geração muito carente. Aí te levanta uma pessoa que alimenta o teu ego. Que fala... E Deus tá me mandando eu te dizer que essa prova vai passar. É a mesma coisa de eu falar agora pra você, Leandro. Deus tá mandando eu te dizer que essa prova vai passar. Quem que não passa a prova hoje? Bem redundante. Não é pra né? mim? É pra Deus tá todo falando que mundo. tudo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Quem que não tem uma promessa de Deus hoje? Exato. Não, e o pior é que tá lá, comentário fixado. chave Fixado. Aí vem a Se cereja falou do bolo, com né? você, Se você... Olha, abençoa essa obra. Então, assim, você vê que são umas profecias que são muito superficiais. Uhum. E tem gente que acaba caindo nisso, acreditando, dando credibilidade, confiando. Aí não acontece. Aí eu tô vendo que Deus tá preparando, tá abrindo uma porta. A porta não abre. Muito pelo contrário. Aí fecha mais porta ainda. A pessoa se frustra. Aí você perde uma alma. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado hoje com as profecias. Porque Muito cuidado. Isso causa um escândalo tão grande, e até porque, não só nessa questão de venda de profecias, mas tem muitos cristãos que, dentro de uma igreja, têm disseminado, compartilhado, muitas vezes, pregações controversas de outros pastores. Nós não vamos citar nomes aqui, pastores, hoje é a moda do coaching, né? Sim, sim. Nós somos pregadores, são coaches. E muitas vezes não entregam palavras preciosas que são pregadas no templo do seu próprio pastor, né? Até que ponto isso é escandaloso, que ao nosso ver, né, é terrível, né? Eu vejo assim, uma pessoa que hoje ela se alimenta por isso, ela nunca vai sair do leite materno. Verdade. Porque esse alimento do ego, esse alimento, falar palavras que te agrada, falar palavras que te deixa bem. Hoje, mas amanhã você já tá triste de novo. Aí você precisa ouvir mais um pouquinho pra amanhã você ficar bem. Isso nunca vai te levar a um nível mais profundo. Não. Agora, quando você ouve uma palavra, como que você cresce? Sendo confrontado. Como que você evolui? É uma pessoa te corrigindo. Dói, mas ela traz aquilo que você precisa, né? Jesus, ele nunca amaciou o ego de ninguém. Até para os próprios discípulos, ele disse, olha, se vocês não querem essas palavras aqui, tchau. Foi curto e grosso. Dessa forma. Né? Se vocês não... Pode ir embora, não precisa ficar aqui, não. E imagina hoje alguém falar dessa forma. Meu Deus.
Ó, aquele cara lá, nunca mais eu vou na igreja dele. Porque olha o jeito que ele falou comigo. Hoje nós vemos uma geração dessa forma, né? E as pessoas reconhecerem o erro delas hoje é muito difícil. Não gostam de ser confrontadas. Então, hoje os líderes, eles enfrentam uma dificuldade muito grande. Na verdade, o pastor ele tem que ser hoje um pastor, / psicólogo, / psiquiatra, terapeuta, Professor, policial. tudo. E se em tudo. alguma esfera ele não atender aquela ovelha, né, ou aquela questão, ele é tratado quase como paulada, né, Juninho? Meu Deus do céu. Exatamente. Triste. Mudou muito. Mudou. Com essas mudanças, né, vem a tecnologia, né? E um dos assuntos que mais tem sido comentados nos últimos dias é referente à tecnologia e o metaverso, né? Sobre o metaverso cristão. Qual que é a sua opinião em relação a isso, a essa nova criação da tecnologia? Eu sei que eles têm que criar um avatar, né? Isso. Você cria um avatar. Quando você achava que chegou no limite... né? Uma coisa que a gente, como cristão, temos que tomar muito cuidado é que as coisas, elas começam a ser implantadas no meio com muita sutileza. Sim. Não sei se vocês já viram na rede social pessoas que fizeram as imagens, tipo um desenho da tua Sim. foto. Sim. Aquilo a princípio parece uma coisa, nossa, que legal, velho, que diferente. Diferente, meu Deus. Só que aquilo ali já é um pontapé para você aceitar você daquele jeito. Uma forma minuciosa. Exatamente. Quando que a gente via uma tecnologia dessa que você vira um desenho Algo da que tua viralizou, né? Todo mundo tava fazendo. Exatamente. E pago, né? E pago. Aí começa dessa forma. É só uma foto. E aí depois entra o metaverso. Aí a hora você imagina você cultuando o teu fantochinho lá. Gente, eu não consigo entender aonde que a Bíblia ela me dá respaldo para mim aceitar uma situação aí dessa. Que pega, né? Cadê o respaldo, né? Cadê o respaldo onde eu, dentro de um mundo fictício, né? É um mundo... Eu já ouvi falar que esse metaverso você vai comprar, você vai vender, você vai fazer tudo É como lá se dentro. fosse uma segunda vida sua, sendo que você tem a daqui. Pra que uma segunda vida? Olha a estratégia. Exatamente. Porque hoje, o que vale mais nessa vida, Leandro? É o nosso tempo. Com certeza. O que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. E a estratégia disso é você pegar o seu tempo, parar ele para você dedicar um tempo a uma coisa que não vai mudar nada. Exatamente. É uma realidade Entendeu? que não existe, né? Uma realidade que não existe. E o que o diabo... Hoje, a estratégia do diabo é fazer você perder tempo. Hoje, a estratégia do diabo é te deixar distraído. É verdade. Porque os anos passam, os dias passam, ser distraído. Ser distraído, você não dá atenção à voz de Deus. Você, perdendo o seu tempo, você não se dedica nas coisas de Deus. E é isso que o diabo quer. Quando você vê, o tempo já passou, as coisas já foi. Aconteceu coisas e situações na sua vida que te deixou certas cicatrizes que você... E é essa a estratégia. É muito legal. Cara, o metaverso vai ser muito top. Você acha que vai ser uma coisa chata? Você acha que vai ser uma coisa... Cara, vai ser uma coisa viciante, uma coisa que vai te prender, você vai querer... Hoje nós vemos uma juventude com jogos que... Às vezes os adolescentes, às vezes eu especulo os adolescentes, sabe? Eu falo, como que funciona esse negócio desse jogo? Cara, Meu não Deus. canso. 8 horas jogando esse jogo aqui, cara. Meu não Deus. canso. Eu já ouvi isso. Aí você fala assim, o tempo. O tempo tá passando. Olha O tempo só. que ele podia estar fazendo outras coisas, ele O podia tempo tá estar lendo a passando, palavra. sabe? Então, assim, as coisas... Hoje a gente fala, nossa, os dias estão rápidos, né? Nossa, os dias estão rápidos. Nossa, já estamos em março. Já parece que foi ontem, mas é essa facilidade. A tecnologia, as coisas que vão encurtando o nosso tempo. E é isso que o diabo quer. Fazer a gente perder nosso tempo. Perder tempo. E um tempo não só para estar na igreja, mas um tempo de crescer profissionalmente, fazer um curso, né? Tá ali com a família. E até entra num ponto delicado, Juninho, pegando um gancho, da questão dos pais, né? Que tem muitos pais que não presta atenção, não vê isso, não tem o domínio, e quando vai ver já é tarde, né? Já é tarde. E hoje um celular, ele pode influenciar a vida de uma pessoa de uma maneira de levar ela até a cometer um suicídio. É verdade. Né? Hoje a internet ela tem esse poder. Se você não
não ficar ali, hoje, né, os pais, se não ficarem atentos, não tomarem cuidado, quantos e quantos relatos nós vemos de pessoas que, por rede social, conheceu outra pessoa, e era golpe, e era sequestradores, e era um monte de coisa. Então, assim, temos que tomar muito cuidado. Tem até aquele jogo lá que induz a pessoa a se suicidar. Né? Sim. Já tem relatos aí, vários, né, de adolescentes, jovens, que os pais encontraram mortos, que pulou da Exatamente. sacada. Meu Deus do Tudo céu. por uma influência, né? Então, o tempo de mesa, ele é muito importante. É verdade. Você ele tem um tempo com a sua família para conversar, para orar, para saber o que está acontecendo, como que estão as coisas, né? Como que estão as coisas no trabalho, quem estuda, como que estão as coisas. Esse tempo, e o que o diabo quer é diminuir esse tempo. E diminuindo, e diminuindo. A estratégia é essa. Não é... Aí com isso ele vai ganhando força para fazer as outras coisas, sabe? Exatamente. Então temos que tomar cuidado. Muito. Muito. Juninho, agora, eu sei que isso não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, mas com tecnologia, com tantas coisas, né? As afrontas que o cristão, principalmente até o jovem, né, enfrenta nas viagens, no trabalho. Como dar um genuíno testemunho cristão nos dias de hoje, na tua visão? Hoje, para você dar um testemunho, você tem que ser esse testemunho, né? Você precisa, Uau. através da tua conduta, né? Hoje o nosso maior testemunho não é você falar que você faz. Hoje não é, você não tem que ter. Você precisa ser. Ah, eu tenho cargo na igreja. Mas você é um bom filho? Ah, eu tenho isso, isso, isso. Mas você é uma boa ovelha? Se eu chegar hoje pro seu pastor, só eu e o seu pastor, o que ele vai falar de você? Falar assim, pode se abrir, pode falar. Se eu chegar hoje pros seus pais, o que ele vai falar de você? Pros seus amigos, o que ele vai falar de você? E esse testemunho é você que constrói. Com as suas Forte, escolhas, hein? Forte, hein? com as suas Sim. escolhas, com as suas decisões, a forma de você falar, a forma de você agir. E, gente, uma coisa que eu percebo nos dias de hoje. Você é observado, você só não é observado 24 horas porque quando você dorme só tá você ali. Que de resto, sempre Você- tem alguém olhando. Você é Nossa, muito observado. com certeza. As pessoas te olham como você responde, como você fala, como você faz, o que você faz. Elas te observam. Você acaba sendo o que as pessoas falam, né? E não o que você fala. O que você fala, tá, beleza, mas o que você faz? O que a gente tá falando é o que você faz. Então, Exatamente. Então é a aí gente que é tem você que pros ser esse outros. testemunho. Tem que ser. Tem que ser o próprio testemunho. Tem pessoas que vão passar por aqui que têm testemunhos tremendos. A fé sem obras é morta, né? É. Então, Só que a gente tem que ser um testemunho. Tanto hoje é dentro da igreja e fora da igreja. Né? A gente tem que ser para não. O que eu mais temo hoje é escandalizar o evangelho. Uhum. Né? Porque você fazer algo que escandaliza o reino, eu acho que isso é muito sério, cara. É muito sério. E hoje tem pessoas que estão brincando com isso, né? muito, Uhum. muito. Hoje a gente vê muitos escândalos acontecendo aí e as pessoas acham que vai ficar barato, mas não vai. O pior é que as pessoas às vezes cometem esse escândalo e aí dão aquela sumidinha, aí poucos dias depois volta ali nas redes sociais. se nada tivesse como acontecido. Se nada tivesse acontecido. E aí, meus irmãos, sabe? Tá tudo Tá bem, tudo tá bem, tudo tá tudo tranquilo. certo. Tá tudo certo e, gente, terrível, né? Terrível, Cada terrível. dia pior, né? Cada dia pior. Nessa realidade, Juninho, de cada dia pior, a gente quer que você deixe uma reflexão para o pessoal que vai estar ouvindo a gente, que vai, né, acompanhar esse debate que a gente fez. O que você pode estar falando, estar deixando para cada um que vai estar ouvindo? Bom, eu acho que são temas, foram abordados, né, assuntos que para os dias de hoje é muito válido, né? Nós, como cristãos, ficarmos atentos a isso, né? E assim, o que eu carrego comigo é de hoje as pessoas elas precisam entender quem elas são em Cristo. Porque a partir do momento que você entende quem você é, muitas coisas já não vão fazer mais sentido que fazia, coisas do mundo lá fora, né? Quando você entende quem você é realmente, você começa a perceber que o que vale é o que Deus pensa de você, É verdade. não o que os outros vão falar ou deixar de falar. Isso. Quando você começa a entender a tua identidade,
Quando você fala assim, eu sou filho de Deus, ele me chamou, ele tem um plano e um projeto na minha vida, você vai começar a entender que as coisas elas vão se encaixando na sua vida. E o que o diabo mais quer hoje é deixar que essa identidade ela fique manchada. Você não consiga ver ela com clareza. Você não consiga ver ela com uma certa facilidade. Porque quando você entende o teu propósito, a tua identidade, quem que você é, porque Deus te chamou para algo, aí você vira ninguém te para. Ninguém segura, irmão. Ninguém segura. Ô, glória. E o que eu vejo hoje são pessoas com essa dificuldade de entender. Porque hoje uma palavra, Leandro, hoje uma palavra tá matando pessoas. É verdade. Entendeu? Hoje uma palavra mata pessoas. Então nós como cristãos, nós não podemos ser deixado que uma palavra toque na nossa fé. Sabe? Mas vocês... Não, Deus não, o que Deus falou a meu respeito não é isso. Sabe? Então, assim, o que eu deixo para as pessoas é procura entender o que Deus falou a seu respeito, não o que as pessoas falam a seu respeito. Porque o que vale é isso. Sabe? O que vale é você entender o que Deus falou a seu respeito. E muitas coisas, quando a gente entende isso, a gente vê os frutos. Você quer conhecer uma pessoa? Veja os frutos que ela está transmitindo. Entende? Sim. E hoje as pessoas elas não conseguem dar esses frutos porque não entendeu a sua identidade. Nossa. E lá em Gênesis 1:26 está falando: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E acho que o diabo ele tem esse versículo lá, assim, ó, esse versículo aqui, eles não podem entender isso aqui. Entendeu? Eles não, isso aqui, ó, a ordem é essa, eles não podem entender que eles são a imagem e a semelhança do Altíssimo. E quando você entende que você é a imagem e semelhança dele, aí nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra que vai te deixar para baixo vai te ferir. Ela vai bater e vai voltar. É Porque você tá ali, ó. Eu já fiquei lendo o Gênesis 1:26 por meia hora. Eu falei, não, isso aqui eu tenho que decorar. Isso aqui eu tenho que decorar, porque isso aqui tem que estar dentro de mim. E às vezes quando vem as palavras, as pessoas falarem coisas que eu não cometi, que eu não fiz, aí eu lembro, eu sei quem eu sou em Cristo. Ele me chamou, ele me escolheu. E ninguém precisa falar isso pra mim. Ele falou. Então tá tudo certo. Sabe? Então assim, aí você supera, você vence, você passa pelas dificuldades. E às vezes hoje as pessoas querem procurar ajuda. A maior ajuda é você, a imagem e semelhança do Altíssimo. Amém. Entende? Se as pessoas entendem isso aí, os gabinetes pastorais vão diminuir, os pastores vão ficar mais tranquilos. Nossa, a igreja tá leve. Os problemas parece que estão diminuindo os problemas, sabe? Então, por isso. As pessoas hoje não entendem quem elas são. Quando a gente entender quem nós somos, aí o diabo vai ter que mudar a estratégia dele. Vai. Meu Deus, é forte. Certeza. Você que está desfrutando desse papo abençoado, no nosso primeiro episódio do podcast, aproveita agora esse momento. Nós vamos deixar você dar o like aí, clica no like, aproveita, se inscreva no canal da Assembleia de Deus Chamados para Servir também, compartilha, né, esse primeiro episódio também para mais pessoas, para que elas possam ser abençoadas através desse papo gostoso, maravilhoso, desse primeiro episódio aqui com o nosso querido irmão Júnior Ribeiro. E agora é o momento de louvar mais um, né, Juninho? Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Né, Ô, glória! Para a gente finalizar com chave de ouro. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Amém, amém.
Fiquem ligados aí, pessoal, que nos próximos dias estaremos lançando o tema do próximo episódio que nós teremos dessa série, o que pode e o que não pode na nossa vida cristã. Muito obrigada a todos. Obrigada, Lê. Obrigada, Juninho. Deus abençoe, gente. Deus Obrigado pela abençoe. oportunidade. Tchau, tchau. Amém, meus irmãos. Queria aqui também externar nossos agradecimentos, né, ao primeiro episódio do nosso podcast, ao nosso pastor Isael Júnior, pelo espaço, Pela confiança, pela né? confiança que nos foi dada, a toda a equipe, irmão Gilmar, irmã Luana, irmão Matheus, irmã Letícia, toda a equipe de mídia, nosso querido irmão Juninho aqui que atendeu o nosso convite no nosso primeiro episódio, e queremos te agradecer pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Não se esqueça, tá imperdível. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Amém.